Bom dia, bom dia, bom dia, grande Mazé, seja muito bem-vinda, bom dia, Di, como é que você tá aí, tranquila? Ó, Cacazita começando a semana, vindo nos prestigiar, grande Esmeralda, seja muito bem-vinda, muito prazer, é um prazer enorme estar com vocês aqui, iniciando essa semana maravilhosa e abençoada, esse dia maravilhoso, nesse momento nosso aqui de um acordar cedo para um despertar para a nossa vida, que é a proposta desse nosso Clube 6:33. A gente sempre está junto, trazendo energia positiva, informações produtivas. Sempre peço para você começar aqui, ó, com a mente aberta, com o ouvido seletivo e com seu coração ensinável. Sejam muito bem-vindos, eu estava com saudade de fazer lives com vocês. Essa semana vai ser incrível. Essa semana vai ser os 5 últimos capítulos que a gente vem, ó, estudando o livro de Jó faz tempo, né? Que são 42 capítulos. Então a gente vai fazer o 38 hoje, 39, 40, 41 e 42. A gente fecha essa semana com chave de ouro e depois a gente começa aí uma nova série. Inclusive, quero fazer lives com convidados e se vocês tiverem sugestões de quem que vocês gostariam de ver conversando comigo, os temas, vai colocando aqui que a gente vai fazer uma curadoria muito bacana para a gente poder ter mais conteúdos que impactam vidas positivamente, tá? Hoje então a gente vai fazer já a leitura de um dos capítulos de todos que a gente vem lendo, um dos mais interessantes e um dos mais compridos também, para que a gente possa entender agora a reviravolta que vai acontecer na vida de Jó. Né? Todo mundo vem acompanhando aí. Se você não assistiu, tem tudo gravadinho, tanto aqui quanto no meu YouTube, todos os capítulos aonde a gente vem olhando, lendo e analisando e como colocar em prática aquilo no nosso dia a dia. Isso que importa. Então você pega o livro da lei, que é o livro da Bíblia, que pode ser sagrado ou não para você, aí cada um com as suas opiniões. Eu vou falar para você, o livro tem muito código. E aí se a gente começar a decodificar, entender as mensagens e trazer ela para o nosso dia a dia, o jogo muda bastante. E é esse meu papel aqui, porque eu gosto de fazer isso em primeiro lugar por mim. Eu gosto de estudar, de analisar, de compreender e de começar o meu dia colocando aquilo que eu li em prática. E agora então a gente vai fazer isso com o capítulo 38, aí a gente vai finalizar essa jornada que foi grandiosa, né? São 42 capítulos, então olha quanto tempo a gente está junto aí nessa jornada. Vou começar aqui a leitura do capítulo 38. Bom dia, Rita, seja muito bem-vinda. Mantenha a sua mente aberta, seu ouvido ensinável, o seu ouvido seletivo e o coração ensinável. Vamos curtir agora então nesse capítulo 38 de Jó, que são 41 versículos. E eu vou começar a leitura aqui, faça a tua atenção, e aí depois dessa leitura a gente vai fazer o nosso bate-papo sobre as percepções que a gente teve em cima desse capítulo 38. Então Jeová respondeu a Jó de dentro de vendaval. Então Deus respondeu a Jó de dentro do vendaval. Quem é este que está obscurecendo os meus propósitos e falando sem conhecimento? Por favor, prepare-se como um homem. Eu lhe farei perguntas e você me informará. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me se você acha que tem entendimento. Quem estabeleceu as medidas dela? Caso você saiba, ou quem estendeu sobre ela uma corda de medir? Em que se encaixam as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra angular? Quando as estrelas da manhã juntas gritavam de alegria e todos os filhos de Deus davam gritos de louvor? E quem fechou as portas do mar quando ele repentinamente saiu do ventre? Quando o vesti com nuvens e o envolvi em densas trevas, quando estabeleci meu limite para ele e coloquei suas portas e trancas e disse:
você pode chegar até aqui e não além disso. Aqui param as suas ondas. Você já deu ordens amanhã, ou fez a aurora saber seu lugar, para que ela pegasse os confins da terra e sacudisse dela os maus? A terra se transforma como argila debaixo de um selo, e tudo nela se destaca como os adornos de uma roupa. Mas a luz dos maus é retirada deles, e os braços fortes deles é quebrado. Você já desceu às fontes do mar, ou explorou as águas profundas? Foram revelados a você os portões da morte, ou você já viu os portões da escuridão profunda? Você compreende a imensidão da terra? Responda-me, se você sabe tudo isso. Em que direção a luz reside? E onde é o lugar da escuridão? Para que você a leve ao seu território e conheça os caminhos para a casa dela? Por acaso você sabe isso porque já tinha nascido e porque são muitos os seus anos? Por acaso você entrou nos depósitos da neve, ouviu os depósitos de granizo que reservei para o tempo de aflição, para o dia da batalha e da guerra? De onde a luz se propaga? E de onde o vento leste sopra sobre a terra? Quem abriu um canal para o aguaceiro e fez um caminho para a trovejante nuvem de tempestade? Para fazer chover onde não mora ninguém, no deserto onde não há nenhum humano, para saciar lugares devastados e fazer a relva brotar? Será que a chuva tem pai? Ou quem gerou as gotas de orvalho? Do ventre de quem saiu o gelo, e quem deu à luz a geada do céu? As águas são cobertas como uma pedra, como que com pedra, e as superfícies das águas profundas se congelam. Será que você pode atar as cordas da constelação de Quima? Ou desatar as cordas da constelação de Quesil? Será que você pode sair uma constelação na sua estação, ou guiar a constelação de As com os seus filhos? Por acaso você conhece as leis que governam os céus? Ou pode impor a autoridade deles sobre a terra? Será que você pode erguer a sua voz até as nuvens, para fazer com que o aguaceiro o cubra? Por acaso você pode enviar raios? Será que eles vêm e dizem, aqui estamos? Quem pôs sabedoria nas nuvens? Ou deu entendimento aos fenômenos celestes? Quem tem sabedoria para contar as nuvens? Ou quem pode despejar os arros de água do céu? De modo que o pó se transforma em lama e os torrões de terra grudam um no outro? Será que você pode caçar a presa para o leão? Ou satisfazer os apetites dos novos leões? Quando se agacham nos esconderijos ou ficam de emboscada nas tocas? Quem dá alimento ao corvo quando seus filhotes clamam a Deus por ajuda e vagueiam por não ter nada para comer? Aqui fechamos a leitura do capítulo 38 do livro de Jó. Foram 41 versículos paulados na cabeça, que é a própria manifestação do divino, através de um redemoinho, de um vendaval, manifestando e falando com Jó. Olha que interessante. Agora vamos ver o que é que a gente pode interpretar desse momento, desse encontro de Jó com Deus, depois de ele ter sofrido tanto, e que tudo começou lá atrás. Não sei se vocês se lembram da história de Jó, de uma conversa entre Deus e o diabo, e Deus se orgulhando de Jó de ser um servo fiel, e o diabo falando que ele só é fiel porque ele tinha tudo que ele tinha. E aí, então, numa possível aposta entre Deus e o diabo, Deus fala, faz o que você quiser, só não tira a vida dele. E aí Jó passa por momentos horríveis, que não eram da culpa dele, teoricamente. Mas aí começa a desdobrar essa história, e a gente está chegando ao fim dela, e vamos tentar compreender aqui um pouquinho do que é que traz nesse capítulo
38, né, de Jó, para a gente poder decodificar essas mensagens aqui do livro de Jó. Então, esse capítulo, se a gente resumir basicamente de uma forma bem simples, é Deus respondendo a Jó pelos questionamentos que ele estava fazendo, porque realmente Jó não entendia, né? E ele era um cara que estava ali caminhando de uma forma sensata e mesmo assim caiu sobre ele essa situação. Então, às vezes, assim como nós, às vezes a gente está caminhando certinho e mesmo assim parece que as coisas não acontecem na nossa vida, né? E aí, quando acontecem essas situações, a gente questiona. A gente questiona Deus, a gente questiona a si mesmo, né? E essa falta de sabedoria nossa e essa limitação nossa de entender o todo, o plano do todo pra gente, é algo que gera uma série de perguntas, né? Mas mesmo assim, a gente tem no fundo, uma sensação de esperança. E aí, quando você realmente, através da sensação de esperança, você fica não só esperando, mas fazendo o teu melhor, eu nunca vi ninguém prosperar, ninguém mudar a situação reclamando. Ou questionando, por que comigo? Não, mas o questionamento feito é o que é que eu devo aprender com isso? Como eu posso me transformar e transformar essa situação que eu estou vivendo? A pessoa para de reclamar e passa a levantar e a agir. E aí passa a perceber que eu tenho mais a agradecer do que a reclamar. E quanto mais eu agradeço, mais consciência eu tenho e mais movimento eu faço para mudar a situação daquilo que eu estou vivenciando. Jó passou por maus bocados e foi extremamente incompreensível para ele as coisas que foram vividas. E aí quando você começa a perceber, né, que é muito maior do que o nosso entendimento, por isso que Deus se manifesta nesse movimento, trazendo para ele perguntas que nunca passaram no radar dele. Olha que interessante. Então, quem faz a chuva, quem faz não sei o que, como é que é, não sei o que. Por quê? Para trazer a grandiosidade de Deus. Então, quando a gente começa a entender essa soberania, né, que é interessante, e mais uma vez, Deus é o todo, e tudo está dentro dele. O que significa isso? Que Deus é uma obra perfeita e acabada, mas se desdobra em infinitas possibilidades, e as infinitas possibilidades, se elas são boas ou ruins, nosso consciente ou inconsciente é que vai definir isso. Por isso que quanto mais conhecimento você tiver, mais você vai perceber que você nada sabe, mas que você começa a perceber que você pode fazer só uma coisa, que é escolher entre sofrer agora ou escolher agir diferente. A mudança que você tanto deseja na tua vida, ela está intimamente ligada com a escolha que você vai fazer agora. Você pode mudar a tua vida agora, para melhor ou para pior. E agora, como que é esse agora? O agora. Tipo assim, poxa, esse cara tá falando besteira. Você pensar nisso, você tá tomando uma decisão. Poxa, esse cara tá falando coisa interessante. Você pensar nisso, você tá tomando uma decisão. Então, todo segundo você toma uma decisão que te ajuda ou que te atrapalha. Esse é o teu livre-arbítrio. Então, todo segundo que você toma uma decisão para fazer uma reclamação, você está trazendo para dentro de você uma frequência tóxica. Porque quanto mais você reclama, mais você está clamando aquilo que você não quer. Mas quando você toma uma decisão e aí você começa a ter ações diferentes, poxa, o que eu tenho para aprender com isso? Como eu posso mudar isso? Você começa a tomar uma outra decisão e você começa também a se tornar uma pessoa mais grata. Não pela situação tóxica que você está vivendo. Grata por você ter o pensamento que você teve para mudar essa situação. Grata por você reconhecer que você tem muito mais coisas do que você imaginava naquele momento. Grato para você ter o discernimento e o livre-arbítrio de mudar essa situação. Faz sentido para você? É isso aí, Ana Paula, que legal que está fazendo sentido. E eu falo para vocês mais, quando a gente começa a descrever, a decodificar isso, nossa, fica a coisa mais linda que tem. E fica uma coisa interessante a gente vivenciar, né, essas nossas demandas. Então, aqui, se você começar ali, Deus, quando ele estava conversando com Jó agora, nesse momento,
ele só traz para a gente uma reflexão do seguinte, que a gente tem que reconhecer o quanto que nós somos pequenos diante do tudo. A gente é menor que um átomo perto do todo. Porque o todo é essa grandiosidade que a gente olha para o céu, a gente vê o tanto de estrela, as estrelas não batem uma na outra, o Sol vem, a Lua aparece, a Terra gira em 385 km por hora e a gente não percebe a velocidade dela. Você vê que tem uma inteligência que rege tudo isso, que é grandiosa e você não vai saber explicar o que acontece. Eu estava com meu filho outro dia, a gente estava na praia, e aí a gente estava diante do mar, né? Estava uma noite linda, estrelada, e eu cheguei para ele e falei, filha, olha que coisa mais linda, olha essa lua, olha as estrelas, não sei o que, e a gente conversando sobre o céu, né? Aí a gente estava na frente do mar, meu filho vira e fala assim, pai, olha aí na frente. Eu falei, o quê? Olha o mar. Ele falou, sabia que o homem não conhece nem 5% do fundo do mar? Mas já chegou, teoricamente, dentro dos conceitos, até a Lua. O homem não conhece nem da própria Terra, imagina de si mesmo. Esse aqui é o maior desafio. Então, quando você confia, quando você entende, independente do nome que você quer dar a Deus, o universo todo, o que você quiser dar, a gente não entende nada, a gente não sabe nem do mar, 5% que tem no fundo do mar. E aí, você quer saber o quê? Você jura que você acha que você sabe tudo? O princípio, eu estava fazendo reuniões em empresas, treinamentos, e mesmo com CEO ou pessoas mais simples dentro da empresa, se você acha que você sabe tudo, você pode deitar dentro de uma caixa, que a gente chama de caixão, e fechar a tampa e se enterrar. Cara, é a maior petulância que existe na Terra de uma pessoa achar que sabe tudo, ou que não tem mais nada para aprender. Eu tenho uma sensação que é ruim dessa pessoa, uma sensação de dó, e eu não gosto de sentir dó de ninguém, porque é algo horrível, porque quando você sente dó de alguém, é porque você não pode fazer nada e nem aquela pessoa quer fazer nada, então é uma coisa digna de tristeza. E aí o meu papel aqui, como um entusiasta, como um apaixonado da informação, como um eterno aprendiz, um estudante, é estimular as pessoas a falar, pô, peraí, você tem infinito tipo de conhecimento. Você não sabe cozinhar como um chefe, você não sabe trabalhar como um pedreiro, você não sabe o que o médico sabe, você não sabe o que o bombeiro sabe, você não sabe o que o advogado sabe, você não sabe o que os filósofos sabem. E você acha que você sabe alguma coisa, você jura? A maior falta de uma situação é justamente a falta de humildade, de que a gente tem que saber que nós somos eternos aprendizes. E aqui a gente tem uma mensagem, vamos ver aqui, peraí. A Ana Paula está falando, tomei a decisão de parar de fumar e estou fazendo sem reclamar, está sendo mais leve o processo. Quando você falou das demandas que nós vivemos, essa é a minha demanda atual, agradecendo pela vida. Parabéns pela essa decisão. Primeira coisa, você está cuidando do teu templo, que mora o teu espírito. Então você vai ganhar com essa decisão um pouquinho mais de tempo para você restaurar o teu pulmão e para você ter mais tempo para estudar, para você se desenvolver, com muitas bênçãos. E o fumar é um ato desafiador, porque esse corpinho aqui que não sou eu, a gente vicia em 300 coisas, né? Então, 300, em milhares de coisas, e uma delas é o cigarro, que tem o poder da nicotina, tem o hábito de você ter um companheiro. Então, além da parte fisiológica, né, que são esses componentes químicos que fazem com que a gente vicie, tem a parte comportamental, tá, Ana Paula? Fica atenta nas coisas que eram ponto de gatilhos para você fumar, para que você possa gerenciar, e aos pouquinhos você vai superar essa situação. Daqui a pouco você não vai sentir mais falta de nada disso, e você vai caminhar o processo evolutivo, sempre vigiando, porque nós somos seres de vícios. Se não é vício de fumar, é vício de falar mal dos outros. Se não é vício de falar mal dos outros, é vício de reclamar. Se a gente não tem o vício de reclamar, a gente tem o vício de pensar besteira. Tem um monte de vício aí que a gente tem que ir lapidando, e essa é a nossa jornada pela vida. E a gente tem vício de comer, a gente tem vício de sexo, a gente tem vício de uma pancada de coisa. E cavando essas masmorras aos vícios e
projetando virtudes que a gente vai começar a trabalhar. Esse é o nosso trabalho contínuo até o último dia da nossa vida. E que foi mais ou menos nesse contexto que a gente está vendo o caminhar de Jó. Porque quando você encontra paz no meio do inferno, que você entende que existe uma sabedoria infinita que rege todo esse sistema e que faz a gente tomar as decisões agora, porque existe uma coisa grandiosa. Eu só sei que nada sei que é muito bom, eu só sei que eu posso fazer o meu melhor agora, independente de situações. Eu não tenho controle de Deus para fazer um sol bonito um dia lá fora, ou uma chuva. A gente não sabe o que vai acontecer, mas eu tenho o poder de acordar e fazer aqui dentro de mim o melhor dia da minha vida, independente de situações externas. Né? Então, quando Deus vem nesse diálogo com Jó e ele vai falando um monte de coisa, é para mostrar a nossa pequenez, o nosso que é o quanto que a gente não sabe nada. Nada, você não sabe nada. E aí, quanto mais a gente assumir essa postura de que a gente não sabe nada, mas a gente está interessado em aprender, eu vou falar para você, isso é extremamente importante. Deixa eu ver aqui. Que legal, que bom que você está tendo essa inspiração nesse dia de hoje. O meu processo é: se uma pessoa que está aqui tiver esse pequeno ganho, já valeu todo a minha dedicação. E o primeiro a ganhar aqui, Ana Paula, eu vou falar para você com todo carinho, sou eu, porque quando eu faço isso eu estou me desenvolvendo. Mas que bom que você está curtindo esse processo. Realmente é um desafiador e libertador, porque aquilo que não te desafia não vai fazer você transformar. Então, parabéns você pela tua decisão e que você caminhe sempre firme e forte. Se cair, levanta. É a única coisa que a gente tem que fazer. 1000 vezes se a gente cair, levanta 1001. E segue o jogo sem se criticar e sim se analisando. Se perdoa e volta pro jogo. E é assim a nossa vida, não só com os desafios dos cigarros, mas outros cigarros que nós somos viciados aí, a gente tem que estar sempre gerenciando e confiando na nossa competência de mudar essa situação. E quando a gente começa a olhar nesse debate, que foi 41 versículos que Deus estava ali conversando com Jó, ele só fez perguntas que nós, com o máximo de inteligência que a gente tem, com o máximo de informação que a gente tem, no fundo a gente não sabe como acontece aquilo tudo. Como que Deus criou o mundo, como que ele fez os mares. O rio vai sempre para o mar. Olha que interessante, nem foi Deus que fez uma pergunta, mas o rio, a água brota nas nascentes, forma um rio, o rio vai para o mar e o mar nunca se enche. Quando você começar a perceber que tem coisas que a gente não faz nem ideia, e tudo está sob um sistema maravilhoso de um regimento divino. Se você pegar, entra oxigênio e sai gás carbônico, o coração bate X 1000 vezes por dia, aí o sangue circula e vai no menor vaso sanguíneo, deixando tudo irrigado e abastecido. Quando você começa a perceber que Deus tem cada coisa doida, como que a gente gera vida? Eu já falei isso. Como as plantas crescem, como os pássaros se multiplicam, dependendo como for, você tem vários questionamentos que você vê a infinitude e a grandiosidade de Deus. E o que a gente tem que ter é uma coisa só: confiar que essa soberania divina tem tudo feito de uma forma perfeita, por pior que seja a situação que você esteja vivendo. Ali tem um toque divino que faz com que a gente entenda e a gente começa a encontrar mais paz no nosso processo diário, encontrar mais confiança nesse cuidado, nessa inteligência amorosa divina. Para quê? Para que a gente possa tomar as nossas melhores decisões e seguir o flow. Aqui você tem 2 tipos de problema, guarda isso que eu vou te falar. Você tem 2 tipos de problema: aquele que está sob seu controle e aquele que você não controla. E aí? É só você olhar, isso eu tenho controle, então que tipo de controle eu tenho? Emocional, positivo, controle de ter comportamentos saudáveis. Daí ou você reclamar, ou você chorar, espernear, tarará, essas coisas todas aí você tem controle.
Aí, coisas que você não tem controle. Qualquer coisa externa de você. Você não tem controle nem mesmo sobre os seus filhos. Mas se você se controlar, você vai ver que você começa a ter melhores influências sobre ele, tá? E é isso que você tem que entender. E aí a gente caminhando aqui, pra mim não travou nada, eu não sei para os outros. Se alguém puder comentar pra gente aí se tá fluindo bem, quem tá assistindo aqui ao vivo, tá tudo bem? Conta pra mim, pessoal, se tá travando o vídeo ou não. E aqui, quando a gente começa a entender, né, sobre isso, a gente passa a confiar. A confiar mais em quem? Em nossas atitudes. Quando você começa a perceber isso, você passa a ser um ser. Tá vendo bem, Rita? Obrigado, viu? Eu vou falar para vocês o seguinte: presta atenção num movimento que é interessante, que é chamado fé. Muita gente fala que tem fé, mas não age como uma pessoa que tem fé. Porque o que é fé? A fé é ter uma extrema confiança em si mesmo e ter a certeza de que Deus já fez tudo de melhor, mesmo que você esteja vivendo o pior momento na tua vida. Isso é fé. Confiança extrema em você e esperança na divina providência de Deus, mesmo que você esteja no pior momento. Tudo isso faz parte do processo. E quando a gente não consegue enxergar uma luz no final do túnel, a gente tem o quê? Uma perda de esperança. E aí, será que você tem fé mesmo? Então a fé é trabalhar essa confiança em si mesmo. Para quê? Para que você tire esses demônios que fiquem na nossa orelha, que são programas de sabotagem, falando que a gente não é capaz, que nada dá certo, que não sei o que, e a gente vem ativa o divino em nós, que fica aqui na nossa orelha e fala assim: a gente é capaz. A gente não está vendo a perspectiva desse momento de uma luz saindo tudo, mas eu confio. Eu tenho a esperança que o Deus já fez de tudo. Deus é uma obra perfeita e acabada, que se desdobra em infinitas possibilidades. Então essa é uma possibilidade da manifestação divina dentro de um despertar de consciência meu para que eu me desenvolva. Mas tudo já deu certo. Assuma essa postura quando você estiver passando os seus piores momentos. E assuma a tua postura de humildade quando você estiver passando pelos seus melhores momentos, que você vai ver que a vida vai ficar muito mais interessante de ser vivida. E aí aqui a gente tem então essa semana se iniciando, nessa segunda-feira, tá? Com as maravilhas desse estudo gostoso que é para a gente fechar o livro de Jó. Então a gente vai segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a gente fecha esses livros e agora é um momento gostoso desse encerramento, que é exatamente a hora que Deus entra em manifestação e a gente vê que todas as desgraças de Jó pode ser que vão mudar. Quer saber o que vai acontecer amanhã? Então, coloca o despertadorzinho, traz água e teu café, e amanhã às 6h33 a gente vai estar fazendo a leitura do nosso capítulo 39 de Jó. Di, Mazé, Ana Paula, todos vocês que estiveram aqui comigo, caminhando junto nessa proposta de autoconhecimento e desenvolvimento, eu agradeço o prestígio de vocês e espero que vocês estejam um pouquinho melhor do que estavam quando começaram essa live, tá bom? Fiquem com Deus, faça uma semana mais do que abençoada, seja feliz porque você nasceu para ser feliz e até amanhã.